Existe uma habilidade que torna quase que automático tu empreender. E não é inteligência, não é dinheiro, não é network. E todos os caras fodas do empreendedorismo têm isso muito forte. O Jeff Bezos tem, o Steve Jobs tinha, o Elon Musk tem. Aliás, é um dos caras que mais tem. E quando eu te falar o que é, na hora tu vai reconhecer. É uma coisa que parece um cacoete, que faz com que eles coloquem negócios de pé assim. E o mais louco é que é um traço que qualquer pessoa pode desenvolver. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como funciona essa habilidade que eu chamo de autonomia ativa. Quem me acompanha aqui sabe que esse é um conceito que eu acho muito importante, costumo falar dele nos meus vídeos, e é até meio difícil de explicar. Mas depois que tu vê ele e entender, não tem mais como desver, e aí eu acho que tu vai acabar ficando tão obcecado com esse conceito como eu sou. Meu nome é Guilherme Henke, eu já fundei 4 empresas, incluindo a CapTable, que foi a maior plataforma de investimento em startups do Brasil. Eu sou autor desse livro aqui, Como Investir em Startups, que se tornou um best-seller. E eu já investi, pessoal, em dezenas de startups, colaborei com mais de uma centena de empreendedores, e uma coisa que ficou muito clara para mim. O que separa quem empreende de verdade de quem só fica falando sobre empreender não é talento. É uma outra coisa. Um tempo atrás eu fui entrevistado num podcast e a primeira pergunta que o host do podcast me fez foi: o que é mentalidade empreendedora? E eu respondi na lata: é ter autonomia ativa. Essa foi a minha resposta. Ele ficou me olhando ali sem entender nada e aí eu expliquei o seguinte. Vamos dar um passo atrás aqui. Para tu assumir o controle da tua carreira, da tua vida profissional, tu precisa de 3 coisas. Primeira, consciência. Tu precisa enxergar o mundo, perceber oportunidades, saber mais ou menos como é que funciona o mercado. Aí eu arrisco dizer que tu tem isso. Tu tá aqui no YouTube te informando é porque tu tá ligado nas coisas do mundo, né? Tu já não teve uma série de ideias de negócio, já não percebeu um gap em algum produto, algum serviço que tu consumia, uma melhoria que poderia implementar. Então eu arrisco dizer que tu já tem isso, então check na primeira caixinha. Segunda, acesso. Tu precisa ter acesso a recursos, conhecimento, ferramentas, conexões para conseguir aproveitar essas oportunidades. E eu também arrisco dizer que a maioria das pessoas que estão aqui assistindo esse vídeo também tem isso. Né? Tu sabe onde buscar conhecimento sobre determinado assunto, com quem conversar para investigar um pouquinho mais uma oportunidade. Ou tu tem aquele amigo que pode te conectar com alguém do mercado, conectar com um programador, conectar com alguém que tem um conhecimento técnico. Enfim, alguém que está ligado a essa oportunidade que tu percebeu para que tu possa dar os próximos passos. O que eu acho é que tu já tem os meios que tu precisa para ir adiante, para avançar um pouquinho mais, para ir na direção de colocar alguma coisa de pé. Então, check nessa segunda caixinha também. Mas aí vem o detalhe que quase ninguém fala. Poucas pessoas realmente agem. Quantas ideias de negócio já teve, sabia mais ou menos o caminho, tinha mais ou menos uma ideia de como investigar, com quem conversar, tinha como acessar essas pessoas e deixou essa ideia ali em stand-by enquanto tocava o resto da tua vida. Pois é, tudo depende do terceiro item. É a autonomia ativa. Quem acompanha conteúdos em inglês, o termo que se usa é agency. Esse é, de longe, o traço mais importante para um empreendedor. E eu vou te explicar direitinho como é que ele funciona, porque ele não é só agir ou tomar iniciativa. Ele é mais do que isso. Ele é um traço de personalidade que acaba aparecendo em tudo que alguém que tem autonomia ativa em um nível alto faz. Né? Imagina o seguinte, tu tá sozinho, fazendo turismo, num país de terceiro mundo, sei lá, Myanmar, Sudão, não quero ser preconceituoso aqui, mas pensa num lugar subdesenvolvido em que as gangues mandam mais do que a polícia. Aí do nada, tu tá lá fazendo turismo, do nada a polícia te prende. Tu nem consegue entender direito o motivo, porque o policial fica gritando coisas naquela língua que tu não faz nem ideia. E aí te jogam numa cela com um monte de cara mal encarado e tu começa a ficar meio apavorado com o que pode acontecer contigo. Tu não fala a língua, não tem ninguém para te ajudar, tá vendo a situação, fica meio ali sem solução. E aí tu olha em volta, começa a tremer, coração acelerando, suando frio. Chega um policial falando inglês, um inglês meio macarrônico ali contigo, te tira da cela e te diz que tu tem direito a uma ligação. Só uma. Para qualquer pessoa que tu quiser, antes de te jogar de volta lá dentro daquela cela. Para quem que tu liga? O George Mack, que é um cara que fala muito sobre agency, sobre autonomia ativa, eu boto o link para as redes dele aqui na descrição, ele tem alguns exemplos que ele costuma dar. Tem essa imagem clássica que está aqui na tela,
que é um cara sozinho numa ilha, com madeira disponível, e ele pode usar essa madeira para fazer duas coisas. Ou ele usa para escrever uma mensagem de socorro na areia e esperar alguém passar de avião para socorrer ele, ou ele constrói uma jangada com essa madeira e rema para fora dali. Os dois podem funcionar, mas qual tu acha que é a mentalidade de alta autonomia ativa nessa situação? Qual puxou a responsabilidade de resolver sem depender de outras pessoas, ou sem depender da sorte, ou da eventualidade de passar um avião por ali? Tem esse outro exemplo que eu gosto bastante também, que é esse vídeo em um festival de música. Ó, dá uma olhada. Tem um cara ali dançando sozinho, fazendo uma dança bem estranha, né? E o pessoal passa, fica olhando, fica dando risada, fica julgando ele. Aí, ó, chega uma segunda pessoa ali para participar, que também se junta àquela dancinha estranha ali. Aí depois começa a se juntar mais uma pessoa, agora já tem 3 ali. E aí 4, 5. Vou chegando mais gente, chega um grupo inteiro. E quando tu vê no final do vídeo ele influenciou a multidão inteira. Tem 2 ou 3 ali sentados e o resto tudo tá de pé dançando. O cara que começou tudo isso, ele tava cagando pro julgamento dos outros. Ele só queria dançar do jeito dele. Não se importava de desagradar, enfim, de que as pessoas rissem dele. E ele acabou influenciando uma galera inteira, né? Esse claramente é um indivíduo de alta autonomia ativa. Agora pensa naquele experimento psicológico famoso. Tu tem uma sala com umas 10 cadeiras enfileiradas e 3 atores. Cada vez que toca um sininho, todos os atores se levantam das cadeiras. Toca de novo, eles sentam nas cadeiras. Aí entra uma pessoa, eles colocam uma pessoa para dentro da sala que não sabe que é um experimento, e depois de um tempo, quando o sininho toca, os atores sentam e ela senta também. Toca de novo, os atores se levantam e ela se levanta também. Ela não sabe por quê, mas ela tá, né, ali copiando o comportamento dos demais que estão ali na sala. Aí tiram os atores da sala e ela fica sozinha. Quando o sininho toca, ela continua levantando e sentando. Essa aí é uma pessoa de baixa autonomia ativa. Ela não tinha ideia por que tinha que levantar ou tinha que sentar. Ela só estava seguindo o padrão do ambiente, seguindo o comportamento dos outros, para não ser a diferentona ali. E aí tem uma das pessoas do experimento, só uma pessoa, que fica sentada enquanto todo mundo fica ali levantando e sentando. Quando toca o sininho, ela fica sentada. Essa aí, ela tem alta autonomia ativa, tá? Eu gosto desses exemplos aqui porque eles trazem mais características do que é ter alta autonomia ativa. Como eu falei, é mais do que só ter a iniciativa. Nesses exemplos, principalmente o da dança e do sininho, ter autonomia ativa é estar se lixando para o que as pessoas vão pensar. É simplesmente não ter o menor constrangimento em ser diferente. Não pedir permissão para ninguém, não ter medo de desagradar, poder passar por cima de normas, pressões sociais, enfim. Tudo isso caracteriza alguém de alta autonomia ativa. Tem um conceito antigo da psicologia que explica bem isso, que é o locus de controle. Basicamente, é quem tu acredita que está no controle da tua vida. De um lado, tu tem pessoas com locus de controle externo, e essas pessoas acham que a vida acontece para elas. Que as coisas são como são, que não tem muito o que fazer. Elas são vítimas das circunstâncias, do mercado, do governo, enfim, do ambiente em volta delas. Eu chamo isso de síndrome do Zeca Pagodinho. Deixa a vida levar, a vida leva eu, né? Um clássico. Enfim, bom, esse é o locus de controle externo. O externo molda os teus resultados. Do outro lado, tu tem pessoas com locus de controle interno. E aqui são pessoas que acreditam que elas podem moldar os seus resultados, que a vida é maleável. É quando tu acredita que os resultados da tua vida elas dependem principalmente das tuas ações, das tuas escolhas, do teu esforço, né? Em resumo, tem algumas pessoas que se sentem protagonistas das próprias histórias, enquanto tem outras que vivem como se o mundo decidisse o destino delas. Claro, isso não é binário, ou tu tá de um lado ou tu tá do outro. As pessoas elas podem estar em vários pontos desse espectro. Quanto mais do lado do locus de controle interno tu estiver, ou seja, quanto mais tu entender e realmente acreditar, aliás, realmente incorporar a ideia de que as tuas ações moldam a tua vida, maior autonomia ativa tu vai ter. Ó, e é fácil de achar que tu tem isso aqui resolvido, que tu tá pro lado direito desse espectro, mas tu realmente tem a convicção
de que dá para resolver qualquer problema e te colocar em qualquer lugar que tu queira estar. Ah, eu quero ter uma empresa que vale 1 bilhão. Dá sim, bora achar um jeito de fazer. Tu tem isso para ti? Já viu aquele vídeo do Flávio Augusto, bem novinho, dizendo que o que ele quiser, ele acredita que ele pode fazer e que ninguém vai convencer ele do contrário? Eu vou deixar o link aqui na descrição porque é exatamente isso que eu estou me referindo aqui. Ó, agora deixa eu te contar um exemplo da minha vida. O meu curso de engenharia me treinou sem eu perceber para isso aqui que eu estou falando para vocês. A gente recebia aquela folha com aqueles problemas matemáticos bizarros, cálculo integral, álgebra linear, equações diferenciais, e aí tu tinha que ali ficar matutando em cima daquele problema. Tu tentava resolver de um jeito, não dava, dava um intervalo, voltava, olhava para o problema, pensava. Às vezes eram horas ali recrutando mais e mais neurônios, até que de repente, pá, encaixava e aí tu encontrava um caminho. Hoje, por conta desse treinamento, eu tenho uma certa segurança de que eu consigo resolver qualquer problema. Basta eu ficar, né, dedicando tempo e esforço que eu consigo resolver qualquer problema. Claro, às vezes eu não estou afim de colocar esforço, daí obviamente não tem mágica. Mas quando eu comecei a estudar piano, por exemplo, eu tinha clareza. Se eu me comprometer a praticar um pouquinho por dia ao longo de 10 anos, no final desses 10 anos, eu vou estar tocando bem. Não importa quanto talento ou facilidade para o piano eu nasci. Se eu realmente estudar um pouquinho por dia ao longo de 10 anos, qual a chance de no fim desse período eu não estar tocando bem? É aquele sentimento de é claro que dá, é só eu ir lá, descobrir os caminhos e fazer. E óbvio pagar o preço necessário. Ó, voltando para o conceito, pensa assim, uma resposta de baixa autonomia ativa seria o sistema não permite isso, então eu não posso fazer. Uma resposta de alta autonomia ativa poderia ser algo do tipo ó, o sistema não permite desse jeito aqui. Mas de que outro jeito daria? Que outra abordagem eu posso adotar? Com quem que eu posso falar? Que alternativa existe? As pessoas acham que inteligência é dita sucesso. Ou que ler muitos livros vai te levar longe. Mas isso não poderia ser mais longe da verdade. Olha só esse plano cartesiano aqui. O eixo X é o nível de inteligência. O eixo Y é o nível de autonomia ativa. O cara que tem alta inteligência e alta autonomia ativa, ele constrói foguetes para nos levar para Marte. Quem tem baixa inteligência e alta autonomia ativa é o cara que, sei lá, larga a faculdade para empreender na loucura, sem pensar muito no modelo de negócios, sem otimizar nada, sem gerenciar as coisas, ele só vai lá e faz, mas faz acontecer, só que daquele jeitão dele lá. O cara que tem alta inteligência, mas baixa autonomia ativa, acaba virando um intelectual, um acadêmico, um pós-doutor, super letrado, intelectualizado, mas que tem aquela inveja secreta, ou às vezes até explícita, de quem tem sucesso e dinheiro. O cara que tem baixa inteligência e baixa autonomia ativa é uma pessoa medíocre, vamos colocar assim, que não gera valor para a sociedade, se sente vítima das circunstâncias e fica culpando o governo, a direita, a esquerda, os empresários, o mercado, a economia do Brasil, ou sei lá, qualquer coisa externa pela própria infelicidade. Ó, a conclusão desse plano cartesiano aqui que eu mostrei para vocês é a seguinte. Para quem quer empreender, não importa o quão inteligente tu é. Basta tu ter autonomia ativa. É aquela pessoa que não tem frescura, não fica se vitimizando, inventando desculpa. Ela vai lá e faz, vai lá e resolve, passa por cima do que tiver que passar para conseguir o que ela quer. Quando tu vai empreender do zero, na maioria dos casos, tu vai estar num cenário que tu não tem estrutura, não tem recursos e tá num ambiente cheio de incerteza. É uma situação muito desconfortável, eu sei como é que é, pode acreditar. Então, ter baixa autonomia ativa acaba te condenando. Tu vai acabar pulando fora em algum momento logo ali na frente. Só consegue realmente lidar com isso e sobreviver nesse cenário desconfortável quem tem autonomia ativa lá em cima. Olha que exemplo bom esse aqui. Uns anos atrás, um fundador que eu conheço precisava validar uma ideia de uma startup de entrega de comida pré-agendada para almoços rápidos em dia útil, para quem está ali no trabalho, não tem muito tempo, mas quer almoçar bem, uma comida gostosa, caseira, saudável. Ele não tinha dinheiro para desenvolver aplicativo, contratar programadores, nem sabia ele mesmo desenvolver, nem nada. E aí talvez a maioria das pessoas nessa circunstância dele diria que não poderia testar isso até levantar dinheiro ou construir o produto.
Em vez disso, ele simplesmente abriu um grupo no WhatsApp, adicionou 10 amigos, explicou o que ele ia fazer e falou: me mandem o que vocês querem almoçar até as 11 e eu resolvo. E aí ele mesmo ligava para os restaurantes, fazia os pedidos, pegava o carro e entregava tudo pessoalmente. No fim da semana ele já sabia quais cardápios as pessoas preferiam, quanto mais ou menos as pessoas gastavam ou estavam dispostas a pagar no almoço, quais horários de entrega eram aceitáveis, como é que era a distribuição dos horários de entrega que as pessoas queriam receber, e até se as pessoas estariam eventualmente dispostas a pagar mais para ter mais velocidade na entrega, para receber antes, enfim. Isso é autonomia ativa. Ele não esperou permissão, dinheiro, o aplicativo perfeito. Ele foi lá e testou a essência da ideia com aqueles recursos que ele tinha, com aquilo que ele tinha em mãos. Então, muita gente que já pensou em empreender talvez tenha parado no meio do caminho porque se deu conta que ainda não tinha dinheiro suficiente, ou que faltava conhecimento técnico, ou sei lá, que ainda não tinha chegado numa grande ideia. E é exatamente assim que um não empreendedor, uma pessoa de baixa autonomia ativa, pensa. Ele sempre acha que a hora certa de empreender vai chegar, e aí ele fica ali esperando essa hora chegar. E os impeditivos que o pessoal mais cita são justamente esses que eu falei aqui: conhecimento técnico, dinheiro ou a ideia certa. Sem isso, enquanto não tiver essas coisas, uma pessoa de baixa autonomia ativa vê a atitude de empreender como uma coisa arriscada, como um risco para a sua vida. Já o cara que ele tem a mentalidade empreendedora, que tem autonomia ativa, ele sabe que não tem o conhecimento técnico necessário para começar. Ele sabe que a grana é curta, que ele vai ter que correr atrás, que a ideia ainda tem muitos furos. Mas ele também sabe que a melhor forma de encontrar soluções é com o sistema em movimento e não parado. Então, ele vai lá, faz acontecer e aí começa a procurar soluções para essas restrições que ele tem em tempo real. Se tu enxerga o mundo como moldável e tu enxerga que tu tem a capacidade de ir atrás e transformar ele, que tu tem agência sobre ele, tu começa a enxergar oportunidades em todos os lados. Onde tem um problema, uma dor sentida por um grupo de pessoas, tu tem confiança de que se tu dedicar tempo, energia suficiente, tu consegue resolver aquela dor. E aí, se tu resolve, tu pode cobrar por isso. Isso é empreender, é tão simples quanto isso. E é por isso que a autonomia ativa é a única habilidade que o empreendedor precisa ter para ter sucesso. De novo, não é sobre ter ou não ter autonomia ativa, é todo um espectro. Todos nós temos um certo grau de passividade e um certo grau de autonomia ativa. O que a gente tem que fazer é criar hábitos que nos treinem a ir andando mais para a direita desse espectro, para a gente se tornando cada vez um pouquinho mais capaz de agir sobre a nossa vida. Uma promessa aqui, mais pra frente eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso, eu vou te contar exatamente o que tu precisa fazer, ações simples, pequenos hábitos pro teu dia a dia, para que tu vá desenvolvendo essa habilidade assim, quase sem perceber. Então te inscreve aqui, ativa as notificações aí tu vai ficar sabendo quando eu colocar esse conteúdo no ar. Ser uma pessoa de alta autonomia ativa, com alta capacidade de resolver problemas, é essencial para tu te tornar valioso para a sociedade. Seja como empreendedor, ou como colaborador de uma empresa, ou até mesmo para a tua vida pessoal, isso muda tudo. Eu acabei de te entregar a única coisa que tu precisa para atingir qualquer coisa que tu queira na tua vida. Desenvolver a autonomia ativa. Os nossos desejos são infinitos, mas a nossa capacidade de buscar eles é limitada por circunstâncias, limitada por recursos. Quanto menos limitada for essa capacidade, mais feliz a gente vai ser. Olha o poder que isso tem. No fim das contas, tu tá por conta, ninguém vai vir te ajudar. É tu contigo, só tu vai ir buscar os teus sonhos. Sabe o que eu acho disso? Eu acho maravilhoso. Assume essa responsabilidade, pega as rédeas da tua vida pra ti. Não tem nada melhor, não tem nenhum sentimento melhor do que se sentir forte e potente sobre a nossa vida. Depois que tu desenvolve a autonomia ativa, o próximo passo é ficar muito bom e identificar as melhores oportunidades de negócio. Tem muitas oportunidades de negócio por aí, só que algumas são melhores do que as outras, né? Então assiste esse vídeo que vai aparecer aqui na tela, que eu te mostro exatamente como identificar cada tipo de oportunidade. Quando o vídeo sobre como desenvolver os hábitos da autonomia ativa, que é a continuação desse aqui, já estiver publicado, eu vou colocar ele aqui no final também. Então, dependendo de quando tu tá assistindo esse vídeo, pode ser que ele também já apareça aqui para ti. Se tu gostou do conceito da autonomia ativa e do que a gente falou aqui hoje, por favor, me deixa teu like e manda para alguém que precisa ouvir isso. E se tu quer mais conteúdo sobre empreendedorismo e mentalidade empreendedora, te inscreve no canal.
Te vejo no próximo vídeo.